Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de concretos. Hoje é a nossa aula 4. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do concreto endurecido. O concreto endurecido, ele resiste muito bem à compressão. Normalmente os concretos resistem até 150 MPa. Resiste muito mal à tração. Normalmente a resistência à tração é de 5 a 20% da resistência à compressão dos concretos. Resiste mal ao cisalhamento. E a resistência do concreto ela tem que ser especificada em todos os projetos para a compressão simples e em projetos especiais, em algumas obras especiais, nós temos que ter mais informações, como, por exemplo, o módulo de elasticidade, a resistência à tração simples, a resistência à tração para compressão diametral, para flexão, desgaste por abrasão e até mesmo um cisalhamento direto. Para que a gente entenda um pouquinho em relação ao concreto, vamos falar um pouquinho sobre uma nota fiscal, que é como a gente recebe esse concreto na obra. Então, algumas informações que são importantes é a hora de saída do caminhão, lembrando que a gente falou, que toda a etapa de lançamento, transporte e etc. do concreto tem que perdurar aí entre 1 e 2 horas no máximo, então esse detalhe aqui é extremamente importante. É importante observar o tipo de agregado que foi utilizado, qual é o uso do meu concreto. Aqui eu vou observar o FCK, se eu posso ou não adicionar água na obra, se eu tenho o lacre. Então, essas informações são muito importantes de se observarem na nota fiscal. Em relação à resistência à compressão, no Brasil, normalmente medimos em corpos de prova cilíndricos, são corpos de prova 15 por 30 ou 10 por 20. Quando eu tenho agregados muito grandes, eu posso até utilizar corpos de prova de 25 por 50. O adensamento pode ser manual ou mecânico, há uma desforma com 24 horas, uma cura em câmara úmida ou por imersão até o dia do ensaio, e é um ensaio com velocidade controlada até a ruptura. Então, nós realizamos o preenchimento dos moldes, seguindo as recomendações de norma. Os corpos de prova normalmente ficam protegidos por 24 horas. Após isso, eles são desformados e colocados ou em câmara úmida, com aspersão de água, ou imersos em uma solução de água com cal, para que a gente possa realizar um ensaio posteriormente. Esse ensaio é muito utilizado quando a gente faz o recebimento do concreto. Então, quando eu recebo o caminhão betoneira, eu vou realizar um ensaio de slump e comparar com o meu resultado de slump, e vou também fazer a moldagem dos corpos de prova para o ensaio de resistência à compressão, moldando no mínimo 3 corpos de prova para cada idade de ruptura. Importante observar sempre a lei de água-cimento, e aí a gente vai relembrar aqui a lei de Abrams, que diz que dentro do campo dos concretos plásticos, a resistência aos esforços mecânicos vão variar na relação inversa à relação água-cimento. Eu tenho uma tendência parabólica, ou seja, quanto menor o fator água-cimento, maior a resistência que o meu concreto vai ter. Quando eu falei de idade para ruptura, pessoal, são essas idades que normalmente a gente testa, 28, 7, 3 e 1 dia. São as mesmas as mesmas idades normalmente que a gente faz o ensaio de resistência à compressão dos cimentos, para quem lembra da aula de aglomerantes. Outra coisa importante a se observar é o grau de hidratação da pasta do cimento, que varia com a idade do concreto, com o tipo de cimento, quanto mais fino, mais rápido esse processo de hidratação, com o uso de aditivos. Algumas adições também têm influência, como a adição de cinzas volantes, que atrasam o ganho de resistência, e a adição de silicativa, que aumenta a resistência. E as condições de cura após a produção do concreto. Um ambiente de conservação dessa peça, o período de exposição, a umidade e a temperatura, porque eu posso ter perda de resistência pela falta de cura úmida, O ideal é sempre manter uma umidade relativa em torno de 95% a uma temperatura de 20 a 25 graus. E aqui a gente tem, um gráfico que mostra a idade e a resistência à compressão. Então, o ganho que a gente tem de resistência à compressão com o passar do tempo, até que chegue a uma estabilização. Eu vou tendo um aumento tão pequeno que é como se eu tivesse uma estabilização dessa resistência à compressão. O
processo de cura, ele é muito importante em relação às deformações, como nós falamos, a cura retarda a saída de água. Então, quanto mais tarde, menor será a retração. As primeiras 48 horas são fundamentais para minimizar a fissura, né, e não prejudicar a resistência mecânica e a durabilidade. Aqui a gente tem a aplicação de um agente de cura e eu vou mostrar para vocês também alguns outros processos. Por exemplo, a cura com mantas saturadas de água sobre o concreto, a cura, né, por irrigação, procedimento de irrigação, que é muito comum em peças pré-moldadas. Temos ainda cura com película de parafina e cura com filme de polietileno. Podemos ter ainda alguns outros processos, tais como molhagem frequente com sistema de irrigação, por exemplo, em pátio de CCR. Aqui é um pátio de aeroporto, tá? E tem aqui um sistema de irrigação para ficar com uma molhagem contínua para evitar essas fissuras nos pavimentos. Temos ainda aqui aplicação de película de parafina em pavimento de concreto fresco, então é feita uma aspersão e essa película impermeabiliza, de certa forma, o material, fazendo com que ele não perca água para o meio. Então, o efeito da cura na resistência ao concreto. Aqui nós temos um concreto sem cura, uma cura ao ar livre depois de 3 dias, ao ar livre depois de 7 e um processo de cura permanente. Nós verificamos aqui que, para uma mesma idade, nós temos uma diferença muito grande na resistência, na porcentagem de resistência desse concreto. E isso mostra o quão eficiente é a cura para manter, né, uma resistência adequada. Período mínimo de cura. Então, aqui é um livro do Ibracon, foi uma pesquisa que foi realizada, pessoal, então isso aqui é baseado em pesquisas, e aí aqui ele aponta o período mínimo de cura em relação a dias para a relação água-cimento. Então, aqui eu tenho a relação água-cimento, que foi estudada, e os tipos de cimento utilizados. E aqui eu tenho o período mínimo de cura necessário. Quando falamos de cura, é importante a gente lembrar da retração, então nós podemos ter retração estrutural, nós podemos ter retração plástica, a retração por secagem e também essa retração que é dada no acabamento. Então é muito importante observar essas deformações para que a gente consiga identificar e diagnosticar qual foi a causa. Em relação às condições do ensaio de resistência, nós temos ainda que levar em consideração a geometria e as dimensões dos corpos de prova, o grau de compactação desse corpo de prova, o teor de umidade do concreto, a velocidade de aplicação da carga e a distribuição de tensões. Essa daqui é uma prensa comum, uma prensa de compressão simples para um ensaio de compressão. Quando realizamos o ensaio, é importante observar os aspectos de ruptura do meu corpo de prova. Eu posso ter uma ruptura vertical, uma ruptura cisalhada, em cone, vertical e em cone, ou cisalhada e em cone. Então, essa observação ela é importante porque a norma diz que a gente deve observar e anotar qual é a característica de ruptura dos concretos, dos corpos de prova. Outro fator importante também a ser observado é o teor de ar incorporado. São vazios com ar que estão incorporados ao concreto, que podem estar devido ao adensamento inadequado, um ar aprisionado, ou pelo uso de aditivos incorporadores de ar, onde eu realmente quero incorporar ar nesse concreto. O efeito do ar incorporado é aumentar a porosidade, pode reduzir resistência e melhora a trabalhabilidade sem aumentar o consumo de água. Nós podemos fazer a medição dessa porcentagem de ar incorporado com o ensaio. Como os agregados influenciam? Os agregados eles não regulam, mas eles podem limitar os fatores do FCK, dessa resistência. Rochas fracas ou agregados muito leves podem diminuir essa resistência. O formato do grão também. Agregados de formato lamelar prejudicam a trabalhabilidade e exigem mais água, e se acomodam com mais vazios, exigindo mais pasta. Temos aqui alguns exemplos. Superfície do grão muito lisa também pode prejudicar a aderência com a pasta. Então, quanto mais rugosa a superfície, melhor a aderência. Em relação ao teor de ar incorporado, ele tem alguns efeitos sobre o concreto endurecido. Eu tenho um aumento da resistência ao ataque de águas agressivas, eu diminuo a absorção capilar, uma vez que essas bolhas vão interromper os canalículos, né, reduzindo a capilaridade. Eu tenho redução de massa específica aparente,
Elimino zonas fracas do concreto, porque eu confiro maior homogeneidade. E também tenho diminuição da resistência à compressão e atração, dependendo da quantidade de ar incorporado. Por isso que é importante estudar. Então, é feito um ensaio de teor de ar incorporado, onde é feita uma medida desse valor. Os vazios normalmente têm forma irregular e normalmente os vazios que estão com ar incorporado são esféricos. Então, a gente tem como observar isso aí também. Em relação à resistência à tração, eu posso utilizar esse critério para algumas obras especiais. Então, pisos industriais, pavimentos de aeroportos, pavimentos de rodovias, é importante ter um ensaio à tração. E normalmente eu posso fazer um ensaio à tração direta, né, ou atração por compressão diametral. A atração direta, o corpo de prova vai ficar nesse sentido. E eu vou fixar esse corpo de prova, então eu colo o corpo de prova na minha base e vou fazer a tração direta. É um ensaio de difícil execução, que eu posso gerar tensões secundárias dessa fixação. Tá? E é chamada FTD, a sua resistência, né, que corresponde a 5 a 20% da resistência à compressão. É a minha resistência à tração direta. Temos ainda, dentro das propriedades do concreto endurecido, a porosidade, e a porosidade está ligada à pasta. Ela tem relação com a taxa de penetração de agentes deletérios no concreto. Tá? A porosidade, né, ela está ligada também ao fator de permeabilidade. Quanto maior a relação água-cimento, maior a quantidade de poros e maior o volume de poros de diâmetros maiores. E mais importante do que o tamanho, diâmetro e a quantidade de poros é a sua distribuição, justamente porque eu tenho uma ligação direta com a permeabilidade. A porosidade também pode ser medida, normalmente utiliza-se um equipamento que é um porosímetro por intrusão de mercúrio. Tá? É uma técnica para medir o volume e a distribuição de tamanho dos poros. Nós temos aí a medida em nanômetros e centenas de micrômetros. A quantificação do tamanho e o volume dos poros é obtida por meio do aumento de pressão sobre o mercúrio líquido, tá? Em um meio hidráulico no qual a amostra de concreto fica imersa. Então, é um equipamento especial, um equipamento mais caro, e são ensaios realmente somente para obras especiais. A permeabilidade também é um ensaio realizado somente em algumas obras especiais. Tá? Eu tenho aqui diversos corpos de prova, então é um equipamento, né? Eu tenho um suprimento de ar comprimido, um manômetro, e eu tenho uma campânula de aço, tá? Com uma vedação normalmente de asfalto e o meu corpo de prova. E eu tenho um ar sob pressão, mantendo a água permeando através da seção do corpo de prova. E aí eu consigo fazer a medida dessa propriedade, que é a permeabilidade. Com isso, pessoal, nós finalizamos o conteúdo de concretos. A parte prática de ensaios, ela é efetivamente feita em laboratório e principalmente para o estudo de dosagem. Somente os ensaios de abatimento e de resistência é que são feitos no dia a dia de obra, e aí esses ensaios ocorrem sempre no canteiro e os corpos de prova são levados para um laboratório onde são armazenados e feita a ruptura a cada idade correspondente. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até mais!